Olá, se você não me conhece ainda, eu sou o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, hoje o tema de novo é, infelizmente, a dona Xuxa. Ela que quebrou a cara em um processo contra o Siqueira Júnior, o desembargador foi a favor dele, né? Fez muito bem, foi como se fosse uma vitória ainda da moral e dos bons costumes, mas parece que tem uma parte do judiciário que tenta equilibrar as coisas, mesmo que o outro lado não tenha razão nenhuma. E dessa vez deram, né, contra o Datena. Eu vou ler a matéria aqui para vocês, que está inclusive na Isto É Gente. Eles estão felizaços, estão vibrando com essa vitória temporária da Xuxa, onde ela vai receber 50 mil reais. Então vamos ver primeiro a matéria e depois a gente vem com raciocínio. Datena perde processo e terá que pagar a indenização de 50 mil reais à Xuxa. Datena se deu mal e perdeu o processo em que Xuxa movia contra ele. Em 2017, o jornalista chamou a loira de garota de programa e imbecil, depois que ela fez críticas a Joel Datena, seu filho. Segundo informações do colunista Rogério Gentili, da UOL, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou José Luiz Datena a pagar uma indenização de 50 mil reais à apresentadora. Na época, Joel, que comandava o programa do pai, Brasil Urgente, da Band, durante uma reportagem sobre uma criança de 10 anos que havia dirigido o carro da mãe, ele disse que se fosse o seu filho, o puniria fisicamente. Revoltada com a postura dele, Xuxa usou as redes sociais e criticou: como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformada. Uma criança não deve ser corrigida com porrada. É fato, é lei, escreveu ela. Datena tomou as dores do herdeiro e gravou o vídeo com as ofensas à eterna rainha dos baixinhos. Olha, pra dizer a verdade, uma das poucas vezes em que eu quis dar uma palmada no meu filho Joel, e foram bem poucas, é quando ele assistia aquela garota de programa, infantil, que cresceu e continua infantil, e além disso, imbecil. Ainda de acordo com o veículo, o desembargador Enéas Costa Garcia, relator do processo, não aceitou a argumentação. José Luiz Datena é um jornalista experiente, tem pleno conhecimento do significado das palavras e de sua repercussão na mídia. Afirmou: o dano moral está caracterizado, disse ele. Olha, para dizer a verdade, uma das poucas vezes que eu quis dar umas palmadas no meu filho Joel, e foram bem poucas mesmo, é quando ele assistia aquela garota de programa infantil que cresceu e continua infantil. E, além disso, imbecil. Bom, meu irmão, então você viu, né? Os fatos aí como foi. Ele não citou o nome dela, mas claro que todo mundo entendeu o que é ela. E eu acho que é o mínimo que ela merecia. A Xuxa, ela faz parte de um grupo hoje, né, dos artistas que fracassaram de todas as maneiras que é possível fracassar. Não consegue mais agradar o povo. Tem plena consciência que se a internet existisse nos tempos que ela foi famosa, ela não teria sido, porque as pessoas saberiam bem quem era ela, a forma como ela fazia as coisas. Então, o povo nunca gostou de gente assim. Quando você fracassa, eu já disse isso em outro vídeo, quando falei sobre ela aqui, quando você fracassa porque não te deram oportunidade, porque bateram a porta na sua cara, não deixaram nem você mostrar o que tinha pra mostrar, é uma coisa. Você sempre vai poder argumentar e dizer: olha, se eu tivesse te dado chance, velho, eu podia ter feito, eu podia ser a diferença. Mas a Xuxa não. Ela teve várias chances, a Globo mudou diversas vezes o horário dela de programa, né? O programa dela de horário, aliás. Depois ela foi para a Rede Record, também tentaram da mesma forma. E o resultado sempre o mesmo: fracasso total. O tempo de manipulação acabou. As pessoas hoje podem conversar entre si. Sempre tem um para dizer a verdade. E essa verdade, por mais que hoje tentem bloquear, limitar, ela chega às pessoas. Então ela não tem espaço. Então Xuxa faz parte de um grupo de artistas globais que tem que repensar seu estilo de vida. Aquela história que eles acostumaram de: olha, eu compro e não pergunto o preço, eu faço conforme minha vontade. Vão ter que repensar. Estão vendendo propriedade, não ganham mais dinheiro, estão vivendo do que tem, que é muito. Dá para ter uma vida confortável. Mas para eles que são gananciosos e acostumaram a usar o povo para o seu bem próprio, manipulando em tempo de eleição, manipulando para vender produtos ruins, sempre foi assim. Eles sempre usaram o carinho que o povo dava a essas pessoas que não mereciam para enriquecer a si próprio. Hoje, no caso do Datena, não vi nada demais do que ele falou, mas pura verdade.
passado tá aí. A gente quer apagar o passado, mas não é assim. Principalmente quem trabalha com a mídia. Principalmente essas pessoas. Xuxa, além de ser um fracasso também como artista, que ela é hoje um fracasso, ela também é um fracasso como mãe. A própria mídia, né, que ela é tão amiga e que a defende tanto, como essa matéria, você vê que chega, dá pra ver um sorriso nas letras, né, de quem a escreveu. Mas eles mesmos noticiaram diversas tretas entre a Sasha e ela. Sasha, inclusive, que vivem falando sobre forçadamente. As pessoas não estão nem interessadas, eles continuam falando, que é pra ressuscitar, que é pra colocar, né, a Xuxa de alguma forma ainda na boca do povo. Só que o povo hoje só fala dela quando é pra criticar mesmo. Tem ali meia dúzia de gato pingado, mas é só. Eu não tenho nada contra ela, já disse a vocês. Agora eu não gosto dessa maneira manipuladora que essas pessoas acham, né, que ainda estão nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90, onde lá sim o povo até percebia, mas por eles manipularem a informação, o pensamento se perdia ali mesmo. O cara tinha a ideia de dizer, mas deve ter sido só eu que pensei isso, talvez eu esteja errado, né? Tudo na mídia é manipulado, até os aplausos ali você via, né? Tem um cara ali mandando o povo aplaudir. Era dado um pouquinho mais de dinheiro para aquele povo que interagisse mais na hora dos programas de auditório. Então, meus irmãos, esse povo eles não acostumaram. Aí agora que chegou, né, o tempo da informação, que qualquer um, você que tá vendo aí, se eu falar alguma bobagem aqui, você dizer, pô, Davi, tu falou uma mentira, mano. Eu vou fazer agora um vídeo, você coloca lá, as pessoas vão ver, mostrando a realidade. E eles não souberam lidar com isso de forma alguma. Então você vê, por exemplo, a Rede Podre agora demitindo uma massa, né, inclusive dos seus artistas âncora, que era o que mantinha a audiência ali na televisão. A Globo já diminuiu muito o seu poder. E eu sempre disse que a forma correta era essa. Não era protestar, não era pedir a político que criasse lei. Não precisava disso, é só cada um fazer sua parte. Não assistir, não ver. Então você vê que a Xuxa agora ela tenta de qualquer maneira puxar um dinheirinho, uma graninha. Típico de quem realmente está precisando. Eu espero, o Datena já falou que vai tentar reverter isso, né? A Xuxa foi uma das autoras dessa lei da palmada, mesmo sem ser política nem nada, mas ela foi uma das autoras dessa lei, que é um absurdo, não é? Ela querendo ensinar ao pai de família como educar seus filhos, contradizendo a própria Bíblia, porque ela ali falou não encher de porrada a criança. Ninguém falou isso. Ninguém falou em encher de porrada e em espancar. Longe disso. Agora, ter autoridade com os filhos é preciso. É muito melhor o grito de um pai, não é, do que uma correção da polícia futuramente. Dessa criança que cresce hoje sem saber limites, sem reconhecer a autoridade. Porque se você não respeita nem seu pai, meu irmão, como é que você vai respeitar um policial na rua? Como é que você vai respeitar o próximo? Vai ser aquele cara criado que vai crescer achando que ele é o dono do mundo. É por isso que a Bíblia mesmo nos ensina a guiar os nossos filhos no caminho que nós devemos andar. Aí vem Xuxa, que não é nenhum exemplo de mãe, não é exemplo de artista, e até as opiniões dela sobre o social vai toda contra a moral e os bons costumes. Então eu pergunto, quem é Xuxa para vir querer ensinar os pais de família, se interferir nas leis do nosso país, apenas para ela provar que é alguma coisa a ela mesma, porque o povo já deixou claro o que pensa dela. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse processo, o que é que você acha sobre isso, porque tenha certeza, meu irmão, que conta muito a tua opinião. Eu vou ficando por aqui, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e tamo junto!